Olá, amigo, tudo bem? Vamos estudar a Palavra de Deus? Nesta série Crescendo em Fé, estaremos destacando agora neste vídeo o tema acerca da Lei de Deus. Foi abolida a Lei de Deus na cruz? Existem alguns textos que aparentemente são contraditórios para alguns. E eu gostaria de chamar sua atenção para eles nessa introdução aqui do nosso estudo. Vamos lá? Então abra sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 16 e o verso 16. Na minha tradução diz: "E a lei e os profetas vigoraram até João. Desde esse tempo vem sendo anunciado o evangelho do reino de Deus." Alguns então afirmam que a lei foi cravada na cruz. Porém, em algumas igrejas vemos muitas informações acerca da importância da lei de Deus. Que a pessoa não deve matar, não deve roubar, não deve adulterar e assim por diante. E você sabe que esses valores estão também na sociedade. A sociedade preza por estes ensinos, por esses mandamentos. Contudo, existem outros que estão sendo jogados por terra. E aí utilizam textos como este. Teria sido a lei de Deus abolida na cruz? O sábado teria sido cravado na cruz? Se nós fôssemos por este caminho, olha só o que diz o texto: a lei e os profetas vigoraram até João, querendo referir-se a João Batista, logicamente. E aí, então você pode ir para outros textos da Bíblia, como no livro de Atos, Você pode ir para o livro de Atos, capítulo 2, verso 17 e 18. Ali Pedro destaca que nos últimos dias vossos filhos profetizariam. E como seria isto? Parecia ser contraditório, não é verdade? Você poderia também ir para, eu posso citar aqui, Atos capítulo 21, versos 7 a 9. As filhas de Filipe profetizavam. E isso já foi depois de Jesus ter subido para o céu. Como você explicaria isto? Seria um texto que nós teríamos que desconsiderar da Bíblia? Claro que não, nada na Bíblia pode ser desconsiderado. Tudo tem um valor permanente. Você concorda com isto? Sendo assim, então, além desse texto, existem outros que mencionam a existência do dom profético até o fim dos tempos. Por exemplo, Efésios capítulo 4, 11 a 13, posso citar também. Então, o que queria dizer aqui o apóstolo quando escreveu a lei e os profetas duraram até João? Na realidade, alguns comentaristas mencionam que ensinos relacionados à vinda do Messias, as leis que indicavam a chegada do Messias, estavam chegando ao seu fim em João, porque em seguida Jesus apareceria. Se não for assim a interpretação, o que você me diria do verso 17, aqui na sequência de Lucas, capítulo 16, verso 16? "E é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio sequer da lei." Então, não passa nada, é mais fácil passar o céu e a terra do que sair um tio da lei. Você está pisando agora em algum chão aí, talvez, em algum espaço que abaixo de você tem chão, tem terra. Você olhando para cima vê que tem o céu. E o céu, portanto, não passou, a terra não passou e a lei de Deus já passou? Não seria incoerência isto? Então, nós agora vamos passear mais um pouquinho dentro da Bíblia. Vamos juntos? Vamos compreendendo mais a palavra do Senhor? Bíblia aberta é Jesus falando, não é isto? Bíblia fechada, tão somente um livro. Por isso, abra sua Bíblia aí, já abriu? Podemos acompanhar, anote os textos. Reúna sua família, vamos a esse estudo amável, agradável da palavra do Senhor. Vamos juntos? Então vamos lá. Existem, além desse texto que eu citei, outros textos aparentemente contraditórios. Parece que está destruindo a lei, o sábado que Deus deu tanto valor, tanta ênfase no Antigo Testamento, ou não deu? Vamos para lá?
Vamos para lá. Assim que surgiu a escrita, Deus apareceu para Moisés e deu as leis. Deu mais de 400 leis após o povo sair do Egito. Você sabe disso, na verdade? Leis de saúde, leis civis, leis cerimoniais, lei moral, né? Muitas leis. E então, aqui no livro de Deuteronômio, capítulo 4, você tem a sua Bíblia aí, né? Vamos juntos, está abrindo aí? Vamos folhear a palavra de Deus. No livro de Deuteronômio, capítulo 4. Achou aí? Já encontrei aqui. Vamos juntos então? No verso 2 diz assim: nada acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu vos mando. E agora? E se você agora vai para o Novo Testamento, lá no livro de Mateus, vamos lá? Mateus capítulo 5, olha só, verso 18, Jesus declarou ali: porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Então não sai nada da lei, não se acrescenta e nem tira. E depois você caminhando mais um pouquinho, ou andando, seguindo um pouquinho mais, lá no Apocalipse, capítulo 22, fecha com chave de ouro, dizendo no capítulo 22, verso 18, e também o 19, né? Eu, a todo aquele que ouve a palavra da profecia desse livro, testifico, se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro, e se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Portanto, não pode tirar nada, não pode acrescentar. Então, o que fazer? Aqueles que dizem, ou que afirmam que o sábado foi abolido na cruz, também têm argumentos, né? Às vezes utilizam textos como Romanos capítulo 10, verso 4. Vamos para lá? Romanos capítulo 10, verso 4. Olha o que diz o texto. Será que podemos harmonizar toda a Bíblia? Então, no livro de Romanos 10, capítulo 10, verso 4, leia aí, vamos lá, vamos juntos? Olha aí, né? Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Ué, mas Jesus colocou um fim na lei de Deus? Jesus veio para abolir a lei? Ou para mostrar que a lei não pode ser destruída? O que você pensa nisto? Então, se você olhar bem o comentário aqui, alguns comentários e o contexto bíblico, aqui está mostrando que o fim, na palavra original, quer dizer a finalidade, quer dizer o propósito. O propósito da lei é Cristo. Então, aí você harmoniza a Bíblia. Ao contrário, você vai tirando páginas da Bíblia, vai rasgando páginas da Bíblia e você fica sem direção. Você está me entendendo? Concorda? Ok? Vamos juntos então? Vamos seguir? Há um outro texto aparentemente bastante contraditório também para alguns, né? Você pode abrir aí sua Bíblia no livro de Colossenses. Vamos lá? Vamos para Colossenses, capítulo 2 e o verso 16 e 17. Então, estão juntos? Ok? Vamos juntos aí então. Na minha tradução diz: ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festas, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. E agora? Olha só o que diz o texto. Então, para começar a entender esse texto aqui, nós temos que buscar na Bíblia Sagrada uma resposta e harmonizar os demais textos. Porque se você vai para Apocalipse, capítulo 14, verso 12, por exemplo, lá diz: aqui está a perseverança dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Apocalipse 12, 17, ali menciona que o dragão, Satanás, irou-se contra a mulher e foi guerrear contra os restantes da sua descendência. Quem são estes? O texto diz: os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Né? Então, como é que fica isto? Nós vamos agora isolar outros textos em função de alguns? A Bíblia, por acaso, é contraditória? A Bíblia não é uma referência segura para a sua vida? Se for uma referência segura, você não pode isolar ou anular um texto em função de outros.
Porém, você me pergunta, e aí, pastor, como explica então esse texto de Colossenses 2, 16 e 17? Ah, meu amigo, a própria Bíblia vai nos ajudando. Vamos tentar chegar aqui a um ponto harmônico na palavra de Deus? Vamos lá? Olha só, o verso 14 de Colossenses 2 declara: tendo cancelado o escrito de dívida que é contra nós, que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-os inteiramente, cravando na cruz. Então, o escrito de dívida que era contra nós, o pecado, que esse escrito de dívida é o pecado, que era contra nós, Jesus removeu cravando na cruz, e constava de ordenanças. Ah, então agora eu tenho que ir para as leis de ordenanças. E agora vamos comigo? Vamos fazer um passeio rápido aqui, para agora voltando para o Antigo Testamento? Vamos lá? Ah, muito bem, olha só, Levítico capítulo 23. Tá? A Bíblia toda se harmoniza, por isso que devemos pegar um pouco aqui e um pouco ali, como declara o profeta Isaías, não é isto? Capítulo 28, verso 10, se não me falha, você pode conferir aí na sua Bíblia, tá bom? Isaías, capítulo 28, ali destaca, verso 10 destaca isto, que um pouco aqui e um pouco ali, isso é importante. Mas vamos voltar ao nosso assunto, que é sobre o quê? As festas de ordenanças. E nós encontramos essas festas fixas, ou chamadas de ordenanças, no livro de Levítico, capítulo 23. Capítulo 23 e o verso, podemos começar aqui? Vamos lá? Achou na sua Bíblia aí? Anote, tá bom? Confere depois, porque isso nos dá aí uma segurança bíblica, tá? Uma direção segura para nós caminharmos na palavra de Deus. Amém por isto? Que ótimo, amigo e amiga, você que está ouvindo aí na sua casa, onde você quer que esteja, no pequeno grupo que seja, isto é muito importante. Olha só o que diz o texto aqui, hein? Vamos lá? Ok, prontos? Ok, então. Verso 4. São estas as festas fixas do Senhor, as santas convocações que proclamareis no seu tempo determinado. No mês 1º, aos 14 do mês, no crepúsculo da tarde, é a Páscoa do Senhor. E aos 15 dias deste mês é a festa dos pães ázimos. 7 dias comereis pães ázimos. No 1º dia tereis santa convocação. Nenhuma obra servil fareis. Mas olha agora, que coisa interessante, as festas fixas, né? As ordenanças que Jesus cravou na cruz. Ah, dá para entender agora, não dá? Muito bem, olha só. Estas ordenanças tinham a data fixa, porque se chamava festas fixas, e aqui nesta aqui tinha uma data fixa. Aqui fala que no 1º dia do mês, e o verso 6 fala, e aos 15 dias deste mês, é a festa dos pães ázimos. No verso 5 diz, no mês 1º aos 14 do mês. Então seria 14 de janeiro. Vamos considerar no nosso calendário. E eu lhe pergunto, o 14 desse mês de janeiro de 2020 será o mesmo dia da semana do ano que vem? Cada ano, o dia 14 de janeiro vai caindo numa data, num dia da semana diferente. Você concorda comigo? Não? Vai no calendário. Vai no calendário para você ver. Então, se esse ano foi na segunda-feira, no próximo ano será na terça. E assim sucessivamente. Tá certo? E estas festas fixas que aqui está descrevendo, caíam num dia do mês determinado. E naquele dia era considerado um feriado. Era um dia de santa convocação. Era como se fosse um sábado. Como diz o hebraico, sábati, porque há uma diferença entre o sábati e o sábaton, sábado cerimonial e o sábado da lei moral. Busca mais profundo esse assunto, é muito curioso também, você sabia disso? Então, vamos lá. Aqui segue constando todas as festas fixas e se chama também sábado. Olha só o verso 32 do capítulo 23 de Levítico. Sábado de descanso solene vos será. Então afligireis a vossa alma, aos 9 do mês, de uma tarde a outra tarde, celebrareis o vosso sábado. Então, este sábado era o chamado sábado cerimonial. E esse sábado que caía num dia da semana, que podia ser segunda, terça, quarta, qualquer dia da semana, não era o sábado do 7º dia. E é até mesmo chamado vossos sábados, não meus sábados. Você está entendendo? Quando
se fala do sábado da lei moral, então Deus declara meus sábados, como diz ali em Isaías, né, 54 e o capítulo 54, verso 4 de Isaías, ali declara então, vamos lá para o texto para nós conferirmos se é Isaías 54 mesmo, você pode ir comigo? Muito bem, nós estamos aqui passeando na palavra do Senhor e nós vamos chegar então em Isaías, muito bem, Isaías capítulo 56 e o verso 4, porque assim diz o Senhor aos eunucos que guardam os meus sábados, escolhem aquilo que me agrada e abraçam a minha aliança. Então darei na minha casa e dentro dos meus muros um memorial e um nome melhor do que de filhos e filhas, um nome eterno. Porque está sendo obediente ao 4º mandamento da lei de Deus, ao santo sábado da lei moral. Você está entendendo isso? Então, sendo assim, você não entra em contradição com nenhum texto da Bíblia. Você harmoniza os textos que tratam deste assunto. Você concorda com isso? Não está muito claro? E agora, concernente a estas leis fixas ou ordenanças, o povo de Israel praticava com frequência. Era comum a prática dessas leis. Inclusive, você pode ir para outros textos da Bíblia Sagrada e você vai encontrar falando sobre isto. Por exemplo, 2 Crônicas 31:3. Vai lá na sua Bíblia, folheando a palavra de Deus, olha o barulho da palavra, né? Muito interessante. Então nós falamos aí, 2 Crônicas, achou aí na sua Bíblia? Capítulo 31 e o verso 3, não é isso? Ok, muito bem. Aqui na minha tradução diz assim, na segunda parte do texto, para os holocaustos dos sábados, das festas da lua nova, das festas fixas, como está escrito na lei do Senhor. Então, aqui está falando da lua nova, das festas fixas, dos sábados, que era também considerada a lei do Senhor. Só que você pode entrar em detalhe aí, que a lei dos 10 mandamentos, a lei de Deus, escrita pelo dedo de Deus, estava dentro do santuário e tinha um diferencial da lei cerimonial que ficava do lado de fora do santuário, né? A lei de Deus, ela é um reflexo do caráter de Deus, e aí eu pergunto para você, quem é mais antigo, Deus ou a lei dele? E agora? Seria a mesma coisa que eu fosse lhe perguntar, né? Quem é mais antigo, você ou a sua personalidade? Não tem como diferenciar uma coisa da outra. Então, por isso que Romanos 7,7 diz, né? A lei é santa, o mandamento é santo, justo e bom. Exatamente como Deus é, né? Santo, justo e bom. Então, a lei de Deus é um reflexo do caráter dele. Por isso que ela deve ser obedecida a cada dia por cada um de nós, né? E Deus colocou-a como um padrão de julgamento. No dia do juízo, cada um será julgado segundo a obediência à lei de Deus. Sim ou não? Não? Então vai lá para Eclesiastes, capítulo 12, verso 13 e 14, né? Lá ali faz um resumo, né? O autor escrevendo a palavra de Deus ali, inspirado por Deus, disse, né? De tudo que se tem ouvido, o resumo, a suma, a essência é temer a Deus e guardar seus mandamentos, porque esse é o dever de todo homem. Pode ser judeu, pode ser grego, árabe, não importa. Ali está dizendo todo o ser humano. Você é homem, então tá para você, rapaz. Você é mulher, você é um filho de Deus, tá para você. Jovem, criança, tá para você. Concorda com isso? Não. Aí prova ao contrário, né? Como você vai provar ao contrário? Vamos voltar aqui então ao texto? Falando acerca da lei cerimonial que constava de ordenanças, chegou um tempo na história do povo de Israel que o povo passou a praticar essas ordenanças, esses ajuntamentos solenes e desconsiderou o Deus que deu essas leis. Então as leis de Deus não é para ficar acima de Deus. A lei de Deus não é para ganhar mérito nenhum, mas é para mostrar que como os salvos devem andar. Você concorda? Você entendeu aí? Muito bem. Então, no livro de Isaías, capítulo 1, e o verso 13, né, o profeta declara assim: não continueis a trazer ofertas vãs, o incenso é para mim abominação, e também as festas da lua nova, os sábados e a convocação das congregações. Não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. O povo praticava a lei,
né? E não buscava o Deus que fez a lei, não consagrava a vida a Deus, praticava coisas erradas e lá estava oferecendo um sacrifício no santuário para esse Deus. Porém, o coração não estava com Deus. Então, meu amigo, a lei de Deus é impossível de ser guardada por aquele que não ama a Deus de coração e não pede ajuda dele para isso. O que você acha? O que você acha disso? Não é interessante? A lei de Deus pode ser guardada apenas para aqueles que adoram a Deus, aqueles que entendem quem é Deus, aqueles que se identificam com Deus e clamam por Ele, pela ajuda dEle, tá bom? E essa lei de Deus, meu amigo, ela é tão eterna quanto o próprio Deus, como eu já disse. Certo ou errado? Olha só, lá no Éden, né, ou seja, logo após a entrada do pecado, já estava a lei de Deus em vigor, né? E nós podemos ver na Bíblia que o pecado é a transgressão da lei de Deus. É isso ou não é? Então, o que é pecado? A própria Bíblia responde. Você pode ir lá para a sua Bíblia, no livro aí de São João, né? 1 João, né? 1 João, capítulo 2, nós vamos aqui ler esse texto. Aquele que diz, eu conheço e não guarda os mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade, né? Está declarando desta maneira. E depois você pode ir também no capítulo 3, verso 4, todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. 1 João 3, 4. Então, o que é pecado? Transgressão da lei. E o que fez Caim? Caim cometeu a transgressão de um mandamento da lei de Deus. Foi ou não foi? Né? O 6º mandamento, não matarás. Ele foi um transgressor e ali teve suas consequências, né? José do Egito, por exemplo, ele disse para a mulher de Potifar, né? Como eu cometeria tamanha maldade e pecaria contra Deus? Ali ele estava falando que não podíamos transgredir a lei de Deus, que referia-se ao 7º mandamento. Tá certo assim? Porém, vamos voltar aqui ao tema, a lei, aqui estamos falando da lei cerimonial, lei de ordenanças. Deus disse, não trareis mais essas ofertas, vocês estão com o coração longe de mim, né? O coração estava longe de Deus, então Deus estava indignado com aquele procedimento. Deus quer uma vida transformada de você e de mim, você concorda? E agora então, nós vamos então procurar agora um outro texto que mostra que essas leis cerimoniais seriam terminadas, teriam um término, seriam abolidas. Lá no Antigo Testamento, tem esse texto ou não tem? Ah, agora sim, você vai lá comigo no livro de o livro de Oséias, capítulo 2 e o verso 11. Está na sua Bíblia aí? Vamos lá? Vamos juntos? Olha lá, olha só. Farei cessar todo o seu gozo, as suas festas de lua nova, os seus sábados e todas as suas solenidades. Aí está o ponto, meu querido. É que Deus iria fazer cessar essas cerimônias. E agora, lá no livro de Colossenses, que nós começamos falando dele, agora sim, Paulo destaca então aqui em Colossenses, como você pode perceber, né? Capítulo 2, o verso 14, que Jesus cancelou esse escrito de dívidas, que era contra nós, que constavam de ordenanças. Então lá Oséias disse que estaria fazendo cessar. E agora Paulo disse, né, que foi cancelado. Foi cancelado esse escrito de ordenanças que era contra nós, cravou na cruz. Por isso, a partir de Jesus, já não foi necessário mais matar animaizinhos. Você me entendeu? Já não precisava mais fazer aquele cerimonial, porque aquele escrito de dívida que era contra nós foi cessado. Porém, os fariseus, os judeus, estavam enraizados naqueles princípios. Não queriam abrir mão deles. E aí Jesus foi também corrigindo isto. Lá no livro de São João, vamos lá, mais um texto interessante aqui, São João capítulo 5, verso 45 e 46. Aqui diz assim, Jesus disse, né? Não penseis que eu vos acusarei perante o Pai. Quem vos acusa é Moisés, em quem tendes firmado a vossa confiança. Porque se de fato cresceis em Moisés, também crereis em mim, porquanto ele escreveu a meu respeito. E agora, amigo, como é que fica? Olha só, naquele tempo,
existiam então os fariseus, e os fariseus diziam: Jesus, sai de cena, porque o nosso negócio, quem é? É Moisés. Nós estamos firmados na lei de Moisés. O nosso negócio é Moisés. Não queremos nada contigo. Porém, hoje, muitos cristãos dizem assim: Jesus, queremos tudo contigo. Não temos nada com Moisés. Nosso negócio é quem? Jesus. Muito bem, vamos imaginar então a cena. Dois grupos. O grupo de fariseus do tempo de Cristo e muitos cristãos hoje. Os cristãos de hoje dizem: Moisés, sai de cena. Não queremos das suas leis, não queremos saber delas. Paulo falou sobre elas, Atos 24:14, você pode ir lá. Paulo falou que seguia tudo que estava escrito na lei e nos profetas. Agora os cristãos de hoje não querem mais nada. Tá bom, tira de cena. Por outro lado, os fariseus daquele tempo diziam: Jesus, você sai de cena. Sai de cena porque o nosso negócio é lá, é Moisés. E eu pergunto para você agora, quem está certo? Quem está certo? Vamos lá? Responde aí para mim. Os fariseus que não queriam Jesus e rejeitavam Moisés e aceitavam Moisés, ou muitos cristãos que aceitam Jesus e rejeitam Moisés? Quem está certo? Agora sim, né? Então, querido, você que está aqui comigo, você está comigo agora nesse estudo, você pode considerar um fato. Jesus declarou aqui: se vós cresceis em Moisés, crereis em mim, porque ele escreveu a meu respeito. Amém? Amém. Sendo assim, querido, nós não podemos tirar nenhuma parte da Bíblia. Tudo tem o seu valor permanente. E por isso Jesus citou para nós, né? Citou que se nós o amamos, nós guardamos os seus mandamentos. Para ser salvo? Não. A salvação é de graça. Porém, os salvos precisam de um caminho e Deus deixou a sua lei. A lei é uma demonstração que nós amamos a Deus a cada dia, a cada momento, com a graça dele, nós guardamos então o que ele pediu. É assim que a palavra de Deus nos fala? Sim ou não? Então vai lá para São João, capítulo 14, verso 21, capítulo 15, verso 10 e inúmeros outros textos. Aliás, até a mãe de Jesus, você sabe, em Lucas 23, 54, até a mãe de Jesus e as mulheres que estavam ali com ela, após verem que Jesus foi posto no sepulcro, elas se retiraram e prepararam aromas e bálsamos e no sábado descansaram segundo o mandamento. Você entendeu? Então, tudo está voltado para a obediência a Deus. E tem textos fortes, inclusive. São João 7,49, não sou eu que estou falando, tá bom? A Bíblia está falando, São João 7,49. Este povo, esta plebe que não sabe nada da lei, é maldito. Então a lei de Deus tem um significado profundo para seus filhos. E então o profeta Isaías capítulo 42, vai lá para sua Bíblia, já estou indo para mim aqui, ó. 42 e o verso 21. Foi do agrado do Senhor, por amor da sua própria justiça, engrandecer a lei e fazê-la gloriosa. O profeta estava falando aqui do Messias que viria, e era o agrado do Senhor fazer da lei gloriosa. Por isso Tiago, capítulo 2, verso 10, diz que aquele que tirar um i, ou alguma coisa da lei, é culpado de todos. Tirar um mandamento da lei, se torna culpado de todos. Sendo assim, meu amigo, o que você vai fazer da lei de Deus? Jogá-la no lixo ou vai colocar em seu coração para se tornar um filho de Deus obediente que quer chegar um dia lá no céu, pela graça de Jesus? O que você vai fazer? Vamos ser guardadores e protetores da lei de Deus como nunca? Esse é o seu desejo? Amém. Que Deus lhe abençoe e lhe guarde.